Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8. Aleluia. Que a tua palavra é Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Diz assim o título da palavra: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somente até aqui. Amém. Aqui a palavra que Deus trouxe para ser lido na noite desse dia para todos os irmãos. Chegar em casa, mandar aqui numa ler, mais uma leitura, começa a meditar naquilo que está escrito, começa a buscar de Deus força para vencer os dias que nós estamos vivendo. Porque percebemos que nesses dias que estamos, tem muitos que estão desanimando, tem muitos que estão parando, outros voltando aos costumes antigos, desacreditando, deixando de buscar de Deus, porque já não acredita mais que Deus possa entrar, mudar a situação, o quadro, reverter o processo e fazer algo, porquanto desfaleceu, desanimou.
desacreditados. Tem muitos desacreditados no nosso meio. Tem outros que sentam entre nós, estão entre nós, mas corpo presentemente ausente. Estão aqui, passam aqui um momento, mas não tem aquele interesse de princípio. Os antigos dizem que essa obra, logo no seu princípio, glória a Deus, ela era conhecida por ouvir dizer que na boca desse povo tinha glória, tinha aleluia, a virtude que estava nos lábios desse povo chamava a atenção dos que estavam de fora, a forma de vestir, os trajes, a linguagem. Hoje o mundo está atualizando, o modernismo está aí, a tecnologia está evoluindo e está havendo uma grande mistura. Na nossa comum, eu cresci ouvindo o nosso pregador, o irmão, o anjo da igreja que Deus colocou na nossa frente, exortar. Glória a Deus. Em 1990, Deus mandou a palavra na congregação do Brás, na reunião anual, dizendo: eu estou irado com o gravador e a fita gravada na minha igreja. E ele pregava em 1993, Deus mandou a palavra de novo na reunião anual e dizia: eu estou irado com o gravador e a fita gravada na minha igreja. Mas o tempo passou, não tem mais gravador. Hoje, glória a Deus, aleluia ao Senhor, o respeito pelo culto também diminuiu. Glória a Deus, sentam aqui dentro, aleluia, não consegue gravar a palavra no coração, então grava no celular. E junto com isso, juntou os críticos, em que vem somente para criticar e tentar achar defeito. Glória a Deus, tentar achar problema, tentar danificar a vinha, tentar, glória a Deus, pisotear, aleluia, sobre a plantação, porque ela dá em flor e entra com raposas, com raposinha, tentando tirar a essência, aleluia, a formosura e a beleza da obra. Mas eu sinto de pregar nessa noite, essa obra de Deus, ela não mudou e não vai mudar. E como era no princípio, será nos nossos dias também, porque muitos dos antigos já partiram, mas tem muitos aqui que a promessa que foi feita pela boca do profeta, que Deus dizia: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a criatura, os velhos, crianças, que haveria profecia, linguagem, visão. Essa promessa ainda está cumprindo e vai cumprir no nosso meio. É glória a Deus, porque o que é de Deus fica, mas o que não é, Deus vai queimar. Olha Jesus! Vamos dando e não pode mais pregar. Tem que pregar o que o povo quer ouvir. Pregar aquilo que massageia o ego do povo. Com tudo isso, o modernismo vai trazendo tudo aquilo que você mandou da tua casa de volta para a tua casa. A sala agora não precisa pôr aquele trambolho. Ela coloca aquela fininha na parede e está tudo bem. O colorido distrai as crianças e os mais velhos também. Aqui a palavra, aleluia ao Senhor, 1h30 está demais. Aleluia. O filmão, 2h30. Bom seria que não acabasse. Glória a Deus. Aleluia ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E com isso falta virtude para mandar o câncer embora. E com isso falta virtude para expelir o demônio. E com isso falta virtude
Chega daquela vida do homem natural. Chega de ser como o velho Adão. Linguagem nova. Glória a Deus. Senhor, meu querido Calamanaia, se você tiver o glória, a linguagem nova já está na tua boca. Se você tiver o aleluia, a linguagem nova já está na tua boca. Glória a Deus. E se você começar de glória em glória, o Calamanaia sai, o Mireia sai. Glória a Deus. Tem comunhão aí. Aleluia. Que a glória vem aqui, vai passar pra cá, e aqui vai vir pra cá, e o fogo vai acender, o holocausto Deus vai levar, e o templo virá na tua mão. Meu Deus! Tudo glória, irmão. Não é só batismo. Batismo é o primeiro passo. Depois a gente tem que buscar de Deus uma conversão. Quem mentia não pode mentir mais. Aleluia. Quem era fingido não pode mais ser, tem que ser verdadeiro. Quem carregava consigo a hipocrisia tem que deixar isso para lá. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando eu não era crente, ninguém pisava no meu carro. Glória a Deus. Agora todo mundo quer me humilhar. Me sai na minha pessoa como se eu não fosse nada. Dá glória a Deus por isso. É sinal que o que está em ti está incomodando o inferno. Então ele não pode vir no espírito, ele se materializa em alguém para tentar te ofender. Mas seja como anda, seja como maloqueiro. Glória a Deus. O trabalho do adversário é dois. O primeiro levantar, o segundo cair. Você não tem força, eu pego na tua mão. Eu vou andar contigo nas ruas da cidade e vou mostrar para o pequeno e para o grande que eu te amo e a obra que eu fiz contigo não há em mim arrependimento. Assim nós vamos. Tem muitos que nasceram e batem no peito e dizem: eu nasci na graça. Nasceu na graça, mas não alcançou conversão. Um pé aqui dentro, outro pé lá fora. Aqui fala glória, lá fora não pode nem dizer o que é falado. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala: vamos buscar, vamos baixar. Vamos. Glória a Deus. Amanhã procura. Aleluia. Está na moda dos escarnecedores, falando uma linguagem diferente. Glória a Deus. Deus vai te mudar. Deus vai te transformar. Você tem que ser luz entre as trevas. Aleluia. Não é eles que têm que te ganhar, mas você que tem que ganhar eles. Aleluia. Do teu exemplo de cristão, o mundo vai se arrepender dos pecados. E muitos vão entrar, sentar e vão dar glória para esse Deus maravilhoso. Essa é a palavra. Nova vida debaixo da graça. Até aqui, glória, na introdução das primeiras palavras, Deus te chamou a atenção para dizer: eu te chamei, te coloquei aqui dentro, e o mundo está querendo ver a tua queda, mas eu vou levantar tua cabeça, e eu tenho a tua salvação. Ele tem para o caminho, mas tem sempre para sair da tua vida, e toda arma preparada contra ti não vai prosperar. E o bem por um caminho vai levantar, mas vai cair. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus trabalhar. Eu sinto Deus operar. Eu sinto Deus gerar virtude no meio do corpo. A glória a Deus. Tinha um irmão, ele não estava numa vida torta. E um dia ele chegou e falou: mãe, deixa eu contar você uma parte. Saiu uma ordem lá para ir na casa do moço e trazer ele e tirar a vida dele. E foi 2 enviados.
Mas quando chegaram na porta da casa, a mãe, sem saber a intenção daqueles moços, mandou eles entrar para dentro. E eles entraram. E ela simples, não tinha nada para oferecer, ofereceu aquilo que ela tinha de melhor. Começou a falar de Jesus Cristo para eles. Um olhou para o outro e falou: não, nós viemos até aqui com uma intenção, mas deixe isso para lá. Vamos voltar e falar que o moço sumiu. Aleluia, eu sinto de anunciar. Santo é o Senhor. Não se arrependa de servir a esse Deus. Não se arrependa da obra que você fez contigo. Oh, meu Deus, o sofrimento vem para todos, para o justo e para o injusto. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio, ao pecador da mesma forma. Mas a diferença é que quando você clama, Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua virtude, a sua presença. E quando a presença de Deus entra, aleluia, o ambiente muda, aleluia, a situação muda, tudo se transforma. Glória a Deus. Eu sinto de anunciar pela palavra, assim como na cidade de Naim, a tristeza vinha no semblante da mãe, aleluia, porque já era viúva e crescia no espírito ser filho, e a morte vinha, aleluia, cantando vitória, e se encontrou com a vida, e quando se encontrou com a vida, a morte teve que se retirar, e ela vinha contra aquela mulher, ao cinto de pegar, se houver comunhão, até a morte nos aprende, na noite desse dia, glória a Deus, a tua força é pequena, mas a força da palavra vai sair de mão dada no teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus revelou. Guarda ela por mim. Nós era do jeito hoje estamos vivos. Estávamos servindo a carne e o pecado, não tínhamos direção nos caminhos que nós tomávamos. Íamos conforme o costume do mundo, fazendo tudo aquilo que era prazeroso para a carne. Hoje não. A nossa vida mudou, a nossa história mudou. A página ela virou. Hoje nós somos conhecidos por Deus e desprezados pelo mundo. Amados pelo céu e desprezados pelo mundo. Glória a Deus. Aleluia. E Salomão entendeu. Aleluia, o Senhor. E ele pegou dizendo: aleluia, o Senhor, muitos, glória a Deus, se acham ricos não tendo nada, e outros se acham tão pobres, tendo consigo uma grande riqueza. Glória a Deus. Ele viu que as riquezas da terra, aleluia, o Senhor só trazia sobre ele, aleluia, o Senhor, a inveja, os ciúmes. Glória a Deus. E ele conseguiu pegar e dizer: aleluia, o rico, ele tem muitos amigos, mas o pobre até o seu amigo mais íntimo dele. Glória a Deus. O João já viu com mais profundidade, porque ele viu que alguns até batiam no peito e diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aleluia, Senhor. E ele viu que a voz soou bradando, dizendo: aleluia, não sabes que tu é o cego, o miserável, o nu, mas eu aconselho hoje que compre ouro provado no fogo, colírio para curar